Hare Krishna, só para checar se está tudo bem com a transmissão, se alguém puder dar um sinal. Hare Krishna, Marcelo, reverências, tudo certo com o som? Deixa eu só... Obrigado. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Haribol, reverências a todos. Se houver algum incômodo em relação ao eco produzido aqui por esse microfone, vocês me dizem, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Só então, mais uma vez, bom dia para todos. Hare Krishna. Temos aqui o Marcelo, o Marcos. Reverências, Marcos. Haribol. Isso com Rio de Janeiro. Reverências a todos. É sempre uma honra poder ler Srimad Bhagavatam nessas circunstâncias aqui para o Rio de Janeiro. Isso com o Rio. E agradeço imensamente o convite feito pelo Prabhupada Vyoma. Vamos dar prosseguimento. Estamos no canto 3, o capítulo é 8, o título Brahma manifesta-se de Vishnu. E os versos são 10, os versos 10, 11 e 12. Então, verso número 10. O sânscrito é o seguinte. Uda plutam visham midant dashi janidraya milit drinyam milayat Ahendra talpe disayanna eka
Kritakshana Swatmarato Niriha. A tradução, palavra por palavra. Uda, água, aplutam, submersos na, Vishvam, os três mundos, Idam, isto, Tada, naquela ocasião, Asit, assim permaneceu, Yat, em que, Nidraya, adormecido, Amilita, fechados, Drik, olhos, Niyamilayat, semicerrados, Ahi Indra, a grande serpente Ananta, Talpe, na cama de Adishayanaha, deitado, Ekaha, só, Kritakshanaha, estando ocupado, sua Atmaratau, desfrutando em sua potência interna, Nirihaha, sem nenhuma participação da energia externa. A tradução é a seguinte: naquela ocasião em que os três mundos estavam submersos na água, Garbhodakshai Vishnu estava só, deitado em sua cama. A grande serpente Ananta, e embora parecesse estar adormecido em sua própria potência interna, livre da ação externa, da energia externa, seus olhos estavam semicerrados. Eu vou repetir. Naquela ocasião em que os três mundos estavam submersos na água, Garbhodakshai Vishnu estava só, deitado em sua cama, a grande serpente Ananta, e embora parecesse estar adormecido em sua própria potência interna, livre da ação da energia externa, seus olhos estavam semicerrados. Significado de Srila Prabhupada. O Senhor desfruta eternamente de bem-aventurança transcendental através de sua potência interna, ao passo que a potência externa é suspensa durante a época da dissolução da manifestação cósmica. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vou ler os versos com os significados, depois podemos conversar um pouco. Tá? Vamos agora para o verso número 11. O sânscrito: Santa sharirer pitta bhutta sukshma kalatmikam saktim Udirayanaha ovasya tasmin salile padesve jatha nalo daruni rudhaviryaha. As palavras, a tradução das palavras: Saha, o Senhor Supremo, Anta, dentro, Sharire, no corpo transcendental, Arpita, manteve, Bhuta, elementos materiais, Sukshmaha, sutis, Kala Atmikam, a forma do tempo, Shaktim, energia, Udira Yanaha, fortificante, Uvasa, residia, Tasmin, ali, Salile, na água, Pade, no local, Swe, seu próprio, Yatha, assim como, Analaha, fogo, Daruni, na lenha, Rudha Viryaha,
força submersa. A tradução e o significado por Srila Prabhupada. Tal qual a força do fogo dentro da lenha, o Senhor permanecia dentro da água da dissolução, submergindo todas as entidades vivas em seus corpos sutis. Ele deitou-se na energia autofortificante chamada Kala. Depois que os três mundos, os sistemas planetários superior, inferior e intermediário, submergiram na água da dissolução, as entidades vivas de todos os três mundos permaneceram em seus corpos sutis, por meio da energia chamada Kala. Nesta dissolução, os corpos grosseiros tornaram-se imanifestos, mas os corpos sutis existiam, assim como a água da criação material. Deste modo, a energia material não estava completamente aniquilada, como acontece na época da dissolução total do mundo material. Jai Srila Prabhupada. E agora vamos ao verso 12. Chatur Yoganam cha sahasramapsu swapan swayodiritaya sasaktya kalakya yasadita karmatantro Lokannapitan dadrishi swadehe. Chatu, 4. Yuganam, dos milênios. Cha, também. Sahasram, 1000. Apsu, na água. Swapam, sonhando durante o sono. Swaya, com sua potência interna. Udiritaya, para o desenvolvimento ulterior, sua Shaktya, por sua própria energia, Kala Akyaya, chamada Kala. Asadita, estando assim ocupadas, Karma Tantraha, quanto às atividades fruitivas, Lokan, a totalidade das entidades vivas, Apitan, azulado, Dadrishe, viu-o assim, Swadehe, em seu próprio corpo. A tradução: o Senhor deitou-se durante 4.000 ciclos de yugas. O Senhor deitou-se durante 4.000 ciclos de yuga em sua potência interna, e por sua energia externa, ele parecia estar dormindo dentro da água. Quando as entidades vivas começaram a surgir para o desenvolvimento ulterior de suas atividades fruitivas, impulsionadas pela energia chamada Kala Shakti, ele viu seu corpo transcendental como sendo azulado. O significado: no Vishnu Purana, menciona-se que Kala Shakti é a vidya. O sintoma da influência da Kala Shakti é que se tem de trabalhar no mundo material em troca de resultados fruitivos. No Bhagavad Gita, os trabalhadores fruitivos são descritos como mudhas, ou tolos. Estas entidades vivas tolas
tem muito entusiasmo para trabalhar em troca de algum benefício temporário dentro do cativeiro perpétuo. Uma pessoa se julga muito inteligente durante sua vida se consegue deixar atrás de si um grande patrimônio financeiro para seus filhos. E para atingir este benefício temporário, ela arrisca-se a todas as atividades pecaminosas, sem conhecimento de que estas atividades mantê-la-ão perpetuamente atada pelos grilhões do cativeiro material. Devido a esta mentalidade poluída e devido a pecados materiais, a combinação global de entidades vivas parecia ser azulada. Tal impulso para a atividade em troca de resultados fruitivos é possibilitado pelo ditame de Kala, a energia externa do Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, vamos procurar conversar um pouco sobre esses versos, não é? Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Eu vou repetir os versos. O verso 10, naquela ocasião em que os três mundos estavam submersos na água, Garbhodakshai Vishnu estava só, deitado em sua cama, a grande serpente Ananta, e embora parecesse estar adormecido em sua própria potência interna, livre da ação da energia externa, seus olhos estavam semicerrados. O verso 11. Tal qual a força do fogo dentro da lenha, o Senhor permanecia dentro da água da dissolução, submergindo todas as entidades vivas em seus corpos sutis. Ele deitou-se na energia autofortificante chamada Kala. E o verso número 12. O Senhor deitou-se durante 4.000 ciclos de Yuga em sua potência interna. E por sua energia, ele parecia estar dormindo dentro da água.
e por sua energia externa, ele parecia estar dormindo dentro da água. Quando as entidades vivas começaram a surgir para o desenvolvimento ulterior de suas atividades fruitivas, impulsionadas pela energia chamada Kala Shakti, ele viu seu corpo transcendental como sendo azulado. Então estamos ouvindo aqui uma conversa poderosa, um diálogo importante. A fala nesse momento é de Maitreya, como foi visto anteriormente. O tema do Srimad Bhagavatam tem sido discutido, tem sido transmitido em sucessão discipular. Maitreya ouviu de Parashara e ele está agora repetindo o que ouviu para Vidura. E estamos agora no início da fala propriamente de Maitreya sobre o que ele ouviu de Parashara Muni. Eu fiz aqui enquanto lia ontem, eu fiz uma anotação. Vou ler aqui para vocês. A tentativa dos cientistas, fiquei lembrando de alguns significados do Bhaktivedanta, não é? Então, a tentativa dos cientistas de encontrar ou decifrar os mistérios da criação, como ouvimos Srila Prabhupada repetidas vezes dizer, é tal qual o esforço da rã no pequeno poço, procurando, sim, com seus próprios recursos, entender o grande oceano. Obviamente, né, os cientistas, com seus recursos cheios de limitações, não podem chegar a uma compreensão perfeita sobre a criação. O meio apropriado, recomendado no próprio Bhagavad Gita pelo Senhor, para compreender a criação, é simplesmente ouvir adequadamente de uma fonte autorizada. Quando nós recitamos Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya, antes da fala, de nossa fala, recitamos esse verso tão importante. Eu nasci na região mais obscura de ignorância, mas meu mestre espiritual abre meus olhos com conhecimento. Essa luz do conhecimento se recebe quando ouvimos apropriadamente do mestre espiritual. Eu coloquei aqui também essas informações que ouvimos agora. Nesse momento nós estamos ouvindo informações que a olho nu não podemos, assim, comprová-las, não é? Imediatamente. Essas informações, elas atravessam o poderoso tempo que nos separa desse fato em si,
o Senhor Vishnu, em sua segunda expansão Purusha, sabemos que a primeira expansão do Senhor como Purusha é Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu, que deita no oceano causal. Depois Mahavishnu se expande, após os universos surgirem de seus poros, ele se expande muitas e muitas vezes, tantas quanto o número de universos expandidos de seu corpo. E aí ele entra em cada universo. Quando ele entra, então nesse momento ele deita-se no oceano de Garbha, que fica no fundo de cada universo. Existe essa água chamada Garbha, e quando essa expansão de Mahavishnu deita ali, ela obtém esse nome, Garbhodakashayi Vishnu, o mesmo Vishnu que está ali no oceano de Garbha. É sobre essa personalidade que estamos ouvindo nesse momento. E o Senhor está dando início a mais um período da criação no universo. Após o seu descanso transcendental, ele está ali dando início. Esses versos aqui, eles estão preludiando, digamos assim, a chegada do primeiro ser no universo, que é o Senhor Brahma. Então, como podemos conhecer essas coisas com ferramentas materiais limitadas? A maneira apropriada de entender essas verdades é a que estamos agora testemunhando. Vidura aproximando-se de Maitreya e aceitando apropriadamente o refúgio de Maitreya. Isso significa que ele está ouvindo submissamente, ele está se conectando a um canal autorizado, seguro, de sucessão discipular. Então, essas informações chegam e rapidamente, assim, tais informações que agora podemos também ouvir, nos levam a esse ambiente espetacular. Imaginem, estamos ouvindo sobre um momento em que os três mundos estavam submersos. Existem aniquilações periódicas parciais na criação, e existe também uma aniquilação completa. Agora nós estamos ouvindo sobre o final de um período onde as entidades vivas e todos os mundos, assim, os três mundos, como ouvimos, né, os sistemas planetários inferior, o sistema inferior, intermediário e superior, submergiram. Foram cobertos, e aqui se diz o seguinte, que embora os corpos grosseiros dessas entidades vivas tivessem sido aniquilados, os corpos sutis permaneceram, e elas estavam submersas ali,
mas envolvidas por seus corpos sutis. Estavam aguardando. Isso significa que elas estavam ainda desejosas de explorar esse mundo, essas entidades vivas. E estavam esperando a oportunidade que estava por vir agora. E imagine, estamos ouvindo uma cena. Só imaginar essa cena é algo impressionante. E nós podemos ir além e entender que isso se repete, quer dizer, isso está acontecendo não só nesse universo, mas em milhares e milhares e milhares de universos. Isso ocorre. Tá? E tudo isso acontece durante um momento em que o Senhor exala. Depois, imaginem, são informações extraordinárias. Não é possível que alcancemos esse conhecimento de outra maneira, dadas as circunstâncias e nossas limitações atuais. Não alcançaríamos de forma alguma esse conhecimento de outra maneira, a não ser nos vinculando apropriadamente à sucessão discipular. Como Krishna diz, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya, esse verso emblemático de Bhagavad Gita, em que ele instrui Arjuna. Arjuna, tente aprender a verdade simplesmente aproximando-se de um mestre espiritual. Indague dele submissamente. Isso é algo muito sério. Se as indagações não forem feitas com esse espírito de submissão, essa submissão ela é proveniente não de uma imposição, mas é um estado natural que surge devido à própria humildade, que nos faz reconhecer as nossas grandes limitações nessa existência, nesse corpo material. Tá, eu estou em ignorância, como o verso citado anteriormente, Om Agyana Timirandasya, nasci na região mais escura, profunda de ignorância. Se pudermos entender e aceitar que estamos sofrendo devido a essa avidya, a ignorância que nos mantém na existência material de nomes e formas temporários. Quantos nomes, quantas formas já assumimos devido à nossa obstinada tendência de desfrutar desse mundo material, de buscar resultados fruitivos nas nossas ações. Por conta dessa ignorância, estamos vagando nesse universo e o conhecimento sobre o Senhor, sobre sua grandeza, suas atividades na criação e seus passatempos eternos, suas lilas, esse conhecimento vai nos tirar, vai nos elevar acima da ignorância, acima dos modos da natureza material. Como Krishna também diz e aconselha a Arjuna, Traigunya Vishaya Veda, Nistraigunyo Bhavarjuna. Arjuna, eleve-se acima dos modos. Os Vedas tratam dos modos da natureza material, mas, Arjuna, você tem que subir, elevar-se além dos modos da natureza material.
livrar-se de todas as dualidades, né? E esse conhecimento, em última instância, é para que possamos nos libertar da avidya. Portanto, devemos ouvi-lo com todo o cuidado e entrega, porque estamos diante de uma fonte perfeita, autorizada, fidedigna, e essa é nossa imensa boa fortuna, podermos ler agora tranquilamente, ouvir sobre a criação de uma fonte perfeita, não é? Imagine quanto tempo e esforço estamos poupando por ouvir e aceitar no nosso coração cada frase do Srimad Bhagavatam, cada palavra do Srimad Bhagavatam. Não é? Porque haveria muitos motivos para uma mente especulativa duvidar. No entanto, pelo processo de ouvir submissamente, sentimos, cada um de nós pode sentir, assim como alguém que se alimenta, sente sua energia vital, não é? Renovar-se. Da mesma forma, quando ouvimos apropriadamente Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, sentimos a nossa alma vibrar. Então esses versos aqui, eles, como diz, estão preparando a vinda do primeiro ser vivo dentro do universo, a chegada desse primeiro ser vivo, que é o Senhor Brahma. Inclusive, o título do capítulo aqui, Brahma manifesta-se de Vishnu. Vou agora só passar rapidamente pelos significados, tá? Leia novamente os versos para a gente contemplar aqui os detalhes dessa descrição surpreendente. Nós estamos agora no início, estamos numa viagem impressionante, e lá no início da criação, naquela ocasião em que os três mundos estavam submersos na água, Garbhodakshaya Vishnu estava só. E aqui nós temos um detalhe interessante, ele estava só, deitado em sua cama. E que cama? Essa cama é a grande serpente Ananta Shesha, que sabemos é uma expansão do próprio Senhor Balarama, que serve Krishna de tantas maneiras. Então, o Senhor Garbhodakshaya Vishnu estava ali deitado, e aqui diz que ele estava só, e embora parecesse estar dormindo,
Ele parecia estar dormindo em sua própria potência interna. Livre, isso significa que ele estava livre da ação da energia externa. Seus olhos estavam semicerrados. Então, embora parecesse estar dormindo, podemos imaginar o Senhor com toda a sua opulência e beleza, deitado ali em sua cama, que era a grande serpente Ananta. Ele parecia estar dormindo em sua própria potência espiritual, livre, completamente livre da ação dos modos da natureza material. Embora ele parecesse estar dormindo, seus olhos estavam semicerrados. Só em imaginar essa cena, nosso coração fica bem diferente, não é? Prabhupada diz: o Senhor desfruta eternamente de bem-aventurança transcendental, através de sua potência interna, ao passo que a potência externa é suspensa durante a época da dissolução da manifestação cósmica. Então o Senhor suspende sua potência externa para desfrutar durante um período de um repouso transcendental. Tal qual a força do fogo dentro da lenha, esse é o verso seguinte, o Senhor permanecia dentro da água da dissolução. Submergindo todas as entidades vivas em seus corpos sutis. Ele deitou-se na energia autofortificante chamada Kala. Srila Prabhupada diz o seguinte: depois que os três mundos, todos os sistemas, como falamos, né, superior, inferior, intermediário, eles entraram na água da dissolução, as entidades vivas de todos os três mundos, aqui diz, permaneceram em seus corpos sutis por meio da energia chamada Kala. Provavelmente cada um de nós já tenha passado por isso, né? Estarmos ali envolvidos em nossos corpos sutis para aguardando para um novo período na criação. Nesta dissolução, os corpos grosseiros tornam-se imanifestos, mas os sutis existiam. E também uma outra coisa que continuava a existir, Prabhupada diz aqui, a água da criação material. Desse modo, a energia material não estava completamente aniquilada. Tá? Falamos já sobre isso, mas eu estou só revendo para a gente fixar esses versos aqui tão interessantes. E o verso número 12 diz o seguinte: o Senhor deitou-se durante 4.000 ciclos de yuga em sua potência interna, e por sua energia, ele parecia estar dormindo dentro da água. Quando as entidades vivas começaram a surgir para o desenvolvimento ulterior de suas atividades fruitivas, impulsionadas pela energia chamada Kala Shakti, ele viu seu corpo transcendental como sendo azulado. Aqui um detalhe muito interessante, não é? Que Prabhupada diz aqui, ele explica essa tonalidade azul observada pelo próprio Senhor em seu corpo, devido ao movimento das entidades vivas no processo de despertarem novamente para dar uma atenção a seus desejos que estavam ali contidos em seus corpos sutis. Então,
Vou passar mais uma vez pelo significado de Prabhupada para a gente encerrar. Tá? Essa Kala Shakti aqui mencionada é a avidya, que é a ignorância, ou agyana, ausência de ignorância. O sintoma da influência da Kala Shakti é que se tem de trabalhar no mundo material em troca de resultados fruitivos. Então, o trabalho, a atividade que visa você pegar os resultados fruitivos, é um sinal claro que estamos dominados por avidya, que aqui é descrita como Kala Shakti. No Bhagavad Gita, os trabalhadores fruitivos são descritos como mudas. Aqui um recado de Srila Prabhupada, que aqueles que estão trabalhando fruitivamente, eles são descritos no Bhagavad Gita como tolos, mudas. Essas entidades vivas tolas têm muito entusiasmo para trabalhar em troca de algum benefício temporário do cativeiro perpétuo. Tá? Então você utilizar a sua energia para obter benefícios temporários, tá? Ação fruitiva em busca de satisfação pessoal independente do Senhor. Em outras palavras, busca por benefícios temporários. Isso indica a condição afetada da entidade viva, afetada por Kala Shakti, por avidya. E Bhagavad Gita, como Srila Prabhupada está citando aqui, deixando bem claro, informa que essas atividades pertencem aos tolos, mudas. É como se estivéssemos todos numa prisão, uma grande prisão, e nos contentássemos simplesmente em obter algum assim chamado benefício dentro da prisão, que nunca vai nos tirar da prisão. Ao invés de pensarmos em como sair da prisão, ficamos pensando em obter algum benefício ali dentro, que não vai nos livrar do maior problema. E qual é o maior problema? Estarmos presos. Uma pessoa se julga muito inteligente durante sua vida se consegue deixar atrás de si um grande patrimônio financeiro para seus filhos. É mais ou menos o exemplo que eu acabei de dar. E para atingir esse benefício temporário, ela arrisca-se a todas as atividades pecaminosas, sem conhecimento de que essas atividades vão mantê-la perpetuamente atada pelos grilhões do cativeiro material. Devemos entender que mantermos-nos atados pelos grilhões do cativeiro material significa, vida após vida, aceitarmos todas as misérias dessa existência material. Como Janma, nascimento, Mrityu, morte, Jara, velhice, Dukkha, doenças, Adibhautika Klesha, Adideivika Klesha, Adhyatmika Klesha, misérias de todo tipo, causadas por fenômenos naturais, misérias provocadas pelo corpo e pela mente, não é? Misérias provocadas por outros seres. Então, isso quer dizer perpetuar a nossa estadia nessa existência material, significa continuar sofrendo as dores naturais da existência material. Isso não é para nada
inteligente. Devido a essa mentalidade poluída e devido a pecados materiais, agora a Prabhupada vai falar sobre essa coloração azul, né? A combinação global de entidades vivas parecia ser azulada. Então ali o corpo do Senhor parecia... o próprio Senhor o contemplava com essa tonalidade azulada. E a justificativa aqui é a combinação global dessas entidades vivas buscando, não é, uma nova oportunidade para agirem em ignorância, em busca de ações frutivas. Tal impulso para atividade em troca de resultados frutivos é possibilitado pelo ditame de Kala, a energia externa do Senhor. Então Kala, essa energia externa, possibilita que a entidade viva em seus corpos sutis, ali adormecidas, possam novamente vagar nessa existência em busca de resultados frutivos, não é? Devemos entender que esse conhecimento tem o propósito de nos livrar dessa tendência de agir fruitivamente. Tudo pertence ao Senhor. Como o próprio Senhor diz em Bhagavad Gita, Bhuktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Eu sou o Senhor de todos os mundos, Sarvaloka Maheshwaram, em seus respectivos semideuses. Então, tudo pertence a Krishna. Eu sou o proprietário de tudo e o Senhor de todos os jagyas, sacrifícios, o verdadeiro beneficiário de todos os jagyas e tapasas. Então, tudo o que façamos deve ser feito para agradar o Senhor. Isso é a nossa natureza. Nós somos feitos para amar o Senhor, servindo. Então esse conhecimento ele vem para nós para restabelecer essa consciência que o Srila Prabhupada chama consciência de Krishna. Podemos reaver essa consciência. Essa consciência não vai ser imposta, ela simplesmente vai manifestar-se novamente com a prática apropriada, que agora em Kali Yuga é o cantar do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devemos estabelecer definitivamente um contato irreversível com esse som. Em todos os momentos, devemos manter essa vibração junto de nós, para que possamos nos livrar dessa poderosa avidya que nos mantém nessa existência material, que é uma lástima para a alma. A alma é eterna por natureza, é feliz por natureza e é plena de consciência, conhecimento perfeito. Na existência material, ficamos tolhidos. Nossa eternidade se vai, nosso conhecimento e nossa felicidade, todos ficam ameaçados nessa existência material. Então, para reaver a nossa condição perfeita de existência, devemos eliminar essa avidya e fazemos isso ouvindo o Srimad Bhagavatam, exatamente como
Vidura está ouvindo de Maitreya, como Arjuna ouviu do Senhor Krishna, como Maitreya ouviu de Parashara Muni, e assim por diante. Tá, então não vou mais me prolongar. Era isso que eu queria falar. São versos maravilhosos, como sempre. Não é? Aqui é o início da descrição do Srimad Bhagavatam que Maitreya ouviu de Parashara Muni. Tá, então estamos já próximos do nascimento do Senhor Brahma. É um prelúdio. Nós estamos vendo ali a situação que antecede o glorioso aparecimento do Senhor Brahma nesse nosso universo aqui. O Brahma de 4 cabeças. Tá, aqui deixou Brahma Samhita para nós. Govindam Adi Purushantamaham Bhajami. Jai, minhas reverências a todos. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo visualizar tudo aqui, não sei. Um novo comentário. Deixa eu ver. Interessante. Essa palavra perfeição se aplica no mundão. Mas qual realmente é o significado dela? Perfeição. Essa é a palavra, né? Rama Duarte está fazendo essa pergunta. Interessante essa palavra. Perfeição também se aplica no mundão. É isso? Mas qual realmente é o significado dela? Bom, eu acredito que você está falando sobre a palavra, o termo perfeição. Perfeição podemos entender como um estado livre de falhas, livre de erros. E esse estado, onde não há falhas ou erros, definitivamente não se encontra na existência material. Poderíamos dizer também que esse mundo material é a criação perfeita da imperfeição. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que ele está falando aqui que eu não estou conseguindo visualizar por causa da cor. Só um minuto. Na verdade, esse mundo é o reflexo do mundo espiritual. Assim, essas palavras têm seus sentidos originais. É isso. Sim, estamos vivendo uma experiência de reflexo, ou reflexos, né? Eu que agradeço, Rama Duarte, Hare Krishna. Marcelo diz, qual seria o propósito dessa necessidade que temos de desfrutar desse mundo ilusório? A raiz desse desejo de desfrutar do mundo material como estava ouvindo ontem, acho que numa palestra de Loka Shakti Prabhu, ele falava sobre inveja. Desejamos ser o desfrutador. Esse desejo infeliz se deve à inveja do Senhor Krishna.
que é o verdadeiro desfrutador. Nossa posição natural é que somos, num sentido, somos desfrutados pelo Senhor. Mas isso não significa que somos, que estamos numa condição infeliz, numa condição subjugada, como, por exemplo, desvantajosa. Não. O serviço ao Senhor traz tanta alegria, tanta felicidade, que o próprio Senhor, ele se entrega e fica transcendentalmente, digamos assim, confuso, quando ele vê, por exemplo, a entrega de Srimati Radharani e a felicidade que ela sente ao amá-lo. Ele entrega os pontos e diz: eu preciso entender isso. Como pode? Então ele assume, para que ele entenda a felicidade do serviço amoroso a ele próprio, praticada, assim, do serviço de Srimati Radharani, a maior devota. Então ele assume a posição dela, mantendo a sua própria posição, e aparece nesse mundo gloriosamente como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, assumir a posição de que eu sou um servo de Krishna, eu devo simplesmente ser um objeto de deleite de Krishna. Ele deve desfrutar de mim, porque eu sou energia dele. Eu devo permitir que isso aconteça e não assumir uma posição uma posição incompatível, que é do próprio Krishna, de querer ser o desfrutador. Essa vontade de explorar o mundo material nasce por conta dessa inveja original, que tem que ser removida. Não sei, talvez, acredito que essa seria a resposta, Marcelo, para a sua pergunta. Qual seria o propósito dessa necessidade que temos de desfrutar desse mundo ilusório? A necessidade vem porque alojamos dentro de nós esse sentimento, digamos, um veneno original que está lá, que é a inveja de Krishna. Isso tem que ser superado, tem que ser eliminado, para que finalmente nos livremos dessa ânsia por agir fruitivamente nesse mundo. Na medida em que nos associamos com Krishna, com seus santos nomes, vamos vendo o absurdo que é a posição do trabalhador fruitivo. É uma condição lamentável. E dentro de nós existe ainda esse impulso, então precisamos trabalhar para nos livrar dele, porque ele é nocivo para a alma. Ele mantém a alma num cativeiro, não é? Vida após vida, milhões e milhões de nascimentos, presa. É triste. O próprio Senhor, o tempo, assim, constantemente está fazendo os seus arranjos para que nós tiremos esse espinho de nosso coração. Ele tem que ser removido a todo custo, não é? Qual seria o propósito dessa necessidade que temos de desfrutar desse mundo? Bom, é isso que eu poderia dizer agora.
Jarbas, todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribo. Reverências. Bom, muito obrigado. Eu não estou vendo mais perguntas aqui. Obrigado a todos pela companhia. Foi um prazer. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui também mais uma vez ao Prabhupada Vyoma pelo convite. Tem mais aqui 2 comentários. Jai. Haribo. Gaur Premanandi.